nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade às nossas partilhas sobre a ação do Espírito Santo, sobre a vivência do Espírito Santo em nossas vidas. Na semana passada, a gente partilhou um pouquinho sobre como escutar, ser dócil, ouvir a Deus, para assim podermos ser profetas dele, né? Para podermos profetizar a palavra de Deus no nosso mundo, né? Para as pessoas que estão à nossa volta. Hoje nós vamos dar continuidade em Atos mesmo, vamos permanecer nos Atos dos Apóstolos. Um pouquinho mais à frente, a gente partilhou e meditou o capítulo 2 na semana passada. Hoje nós vamos meditar no capítulo 3. Então é Atos dos Apóstolos no capítulo 3, versículos de 1 a 8. Diz o seguinte: Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto, levavam um homem que era coxo de nascença e que punha todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: Olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o. Imediatamente, os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Eu queria nessa passagem que a gente pudesse pensar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre dois aspectos. Tanto o do homem, do coxo, que estava ali na porta do templo pedindo esmola e foi curado, quanto por Pedro. Mas a gente vai se colocar no lugar dos dois? Sim, porque os dois acabam se complementando um pouquinho. Primeiro vamos pensar um pouquinho em Pedro. É nítido a gente ver a ação do Espírito Santo, como transformou a vida de Pedro. Se a gente for ver um pouco antes, na hora em que Jesus foi preso e começou a ser flagelado, a atitude de Pedro como foi? Ele negou a Jesus, ele fugiu, ele teve medo, ele foi covarde. E depois de Pentecostes, como ele se transformou? Como ele fez todo esse discurso que a gente meditou na semana passada, uma parte dele, esse discurso que converteu mais de 3.000 pessoas, e como ele me chega na porta do templo, porque assim, é muito audacioso o que ele falou para aquele homem. Para ele virar e falar: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Você tem que estar muito confiante na ação de Deus para você falar uma frase dessas para uma pessoa. E ele falou, porque o que ele tem é a autoridade dada por Jesus através da ação do Espírito Santo. Ele vem falar que ele não tem nem ouro nem prata. As riquezas desse mundo ele não tem. Ele tem riquezas de outro mundo. Ele tem riquezas do reino para o qual nós fomos criados, que é o reino de Deus, o reino da vida eterna. E ele, cheio do Espírito Santo, porque ele era rico em Espírito Santo, ele tinha poder através da ação e da abertura que ele tinha dado ao Espírito Santo na sua vida. E através desse poder, ele diz: levanta-te e anda. Ele cura aquele homem que nasceu coxo e que era visto como uma pessoa amaldiçoada naquela época. Ele era uma pessoa amaldiçoada por Deus, por ter nascido assim. E ele ficava lá na porta pedindo esmolas. E Pedro faz uma cura, muito mais que uma cura física, mas uma cura também espiritual,
uma cura de vida, porque se fosse só uma cura física que tivesse vivido nele, ele talvez levantasse e fosse embora. Mas ele entra no templo e ele começa a louvar a Deus junto com Pedro e João. Isso mostra que ele teve também uma transformação de vida. Ele recebeu também o Espírito Santo e permitiu que o Espírito Santo agisse na vida dele. E por isso ele foi curado. Muito mais do que a cura física. E a pergunta que eu queria que a gente pudesse meditar quando a gente pensa no aspecto de Pedro é: o que a gente tem a oferecer ao nosso irmão? Quando a gente fala para alguém, o dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, o que a gente está dando? Será que a gente está dando amor? Será que a gente está dando Espírito Santo? Será que a gente está dando misericórdia, compreensão? Não de uma forma sentimentalista, mas como decisão. Não é amar no sentido de gostar ou não de uma pessoa, mas é no sentido de querer que ela seja salva, porque ela também é um filho de Deus. É amar no sentido de fazer de tudo, fazer a sua parte para que aquela pessoa possa ser salva e possa ter também a vida eterna, possa ter uma experiência com Deus. Será que é isso que nós estamos oferecendo? Será que é isso que nós temos a oferecer? Ou será que a gente está oferecendo rancor, falta de perdão, medo, covardia? O que a gente está oferecendo? É o momento da gente se perguntar: o que eu ofereço ao meu irmão? O que a gente pode falar? O que eu tenho, eu te dou. O que a gente dá? Por outro lado, quando eu falo para a gente se colocar um pouquinho na posição também daquele homem, o que está nos fazendo ser paralíticos, ser coxos e ficar sentado no chão, implorando por esmola, implorando por migalha? O que está nos impedindo hoje de levantarmos e entrarmos no templo e podermos louvar a Deus como esse homem fez quando foi curado? O que nós estamos precisando? Qual é a cura que a gente precisa? Porque se a gente, enquanto Pedro, está oferecendo rancor, está oferecendo ódio, está oferecendo falta de perdão, é porque a gente não está aberto à ação do Espírito Santo. E quando a gente não fica aberto à ação do Espírito Santo, a toda a autoridade dada por Jesus a cada um de nós, a gente fica que nem aquele homem coxo, sentado no chão, na sarjeta, sem nada, na porta do templo, querendo migalhas, enquanto Cristo tem um banquete a nos oferecer, que é a vida eterna, que é a salvação. Por isso eu proponho que a gente, ao longo dessa semana, a gente medite um pouco nessa passagem, mais especificamente no versículo 6. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Que a gente possa meditar em cima dessa palavra, que a gente possa meditar naquilo que a gente tem a oferecer para o Senhor, oferecer para os nossos irmãos através da ação do Espírito Santo. E se a gente não está conseguindo viver o batismo do Espírito Santo com todas as suas consequências e produzir os frutos que esse Espírito Santo nos dá, que a gente possa abrir o nosso coração para ser curado, como aquele homem foi. Aceitar não a esmola, mas aceitar o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus na nossa vida, para que a gente possa levantar e possa louvar e glorificar a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e assim permitir que o Espírito Santo de Deus nos transforme, assim como transformou a Pedro. Que a gente possa ter vida, comportamento, palavras completamente inspirados pelo Espírito Santo, assim como teve Pedro a partir de Pentecostes. Então que a gente medite ao longo dessa semana e que a gente se abra para que a gente possa viver também esse Pentecostes a cada dia, a cada momento do nosso dia, para que através da ação do Espírito Santo a gente também possa oferecer aquilo que Ele nos oferece, que é o poder de Jesus Cristo na nossa vida. Convido você a fechar um pouquinho os seus olhos. Fazer um momento de silêncio e permitir que Deus vá te mostrando qual é a sua deficiência nesse momento. O que está te deixando coxo? O que está fazendo com que você não consiga se manter de pé e fique jogado no chão, pedindo esmola,
pedindo restos. Permita que Deus vá te mostrando isso nesse momento. Ele vai te revelar. E a partir daí, meu irmão, aceite a cura de Jesus. Aceita o poder do Espírito Santo na tua vida. Basta pedir. Você só precisa pedir e querer. Basta isso para que o Espírito Santo transforme a tua vida e te faça ficar de pé, porque o seu lugar é de pé louvando a Deus e não sentado no chão pedindo esmola. Que você possa, ao longo dessa semana, permitir que o Espírito Santo transforme o teu viver. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José e São Bento, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.